Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Você sabe que o Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, e não tem jeito melhor de você apoiar esse podcast do que seguindo a gente. Já seguiu no Spotify ou no YouTube? E que tal nos dois? Segue a gente, toda semana tem papo renovado de agroecologia, feiras agroecológicas, da alimentação saudável e da agricultura familiar. Hoje falamos sobre o mês da alimentação e o importante dia da alimentação escolar. Alimentação é pilar de qualidade de vida, de saúde, da segurança alimentar e nutricional. Mas disso tudo você já sabe, a gente sempre está discutindo aqui. O que a gente não percebe é que a escola influencia muito a nossa formação de hábitos alimentares e, por isso, precisa ser espaço de promoção de saúde, de comida de verdade, de nutrição. Mas se isso já é um desafio, imagine somado ao fato de nosso país conviver com a fome. Um Brasil que, durante a pandemia, teve mais de 120 milhões na insegurança alimentar. No meio disso, avança uma alimentação cheia de ultraprocessados, agrotóxicos, cheia de veneno. Fora as tentativas de flexibilizar ainda mais a alimentação escolar, permitindo que essa comida, que é um produto, entre na escola. No meio de tanta discussão, como garantir uma alimentação escolar segura, saudável, soberana? É para falar desse tema tão importante que hoje estamos aqui com a mestra em Intervenções e Políticas Públicas e nutricionista pela Faculdade de Saúde Pública da USP, Georgia Russo. Ela é consultora técnica do IDEC na Agenda de Escolas Saudáveis e Sustentáveis. Ela é presidente da Comissão Gestora da Lei de Orgânicos na Alimentação Escolar de São Paulo. Georgia, bem-vinda ao nosso programa. Agradeço demais a oportunidade de bater esse papo com vocês sobre esse tema tão precioso para nós nutricionistas e para o IDEC. Que maravilha. E olha, Georgia, antes de qualquer coisa, né, eu acho que é bom que a gente entenda do que está falando quando fala dessa segurança alimentar, segurança nutricional. Que segurança é essa? E por que isso é tão importante quando a gente fala de alimentação nas escolas? Olha, João, a segurança alimentar é a gente garantir o direito humano das pessoas de se alimentar de forma correta, de forma adequada e saudável. A gente fala, o direito humano é uma alimentação adequada e saudável. Então, todo cidadão brasileiro tem esse direito de comer bem, de estar comendo um alimento que vai fazer bem para o seu corpo e que vai ter sentido com a sua cultura alimentar, ter sentido com a sua história, ter pertencimento, né? Uma alimentação que te alimenta não só de nutrientes, mas de todos os sentidos que um alimento traz para a gente, né? Então, isso é segurança alimentar. E a gente tem, no Brasil, como você trouxe, uma situação de insegurança alimentar que cresceu fortemente com a pandemia, e o Brasil já vinha num processo de construir caminhos para garantir essa segurança alimentar, teve um retrocesso muito grande nos últimos anos, e agora a gente está retomando aí com alguns espaços, como Conceia, né, e outros espaços que estão sendo ativados para a gente poder seguir de novo naquele caminho que vai assegurar que todo brasileiro tenha acesso a uma alimentação adequada e saudável. Então, o Brasil tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que é um dos programas mais reconhecidos no mundo todo como um programa muito eficiente de garantia de segurança alimentar e nutricional. Sim. Por quê? Primeiro, porque é um programa que está em todas as escolas públicas do país, ele é universal, que a gente fala, né? Toda escola precisa ter um alimento adequado e saudável, ofertando isso para o nosso estudante. Então, você acaba chegando nas camadas mais vulneráveis da população, que muitas vezes tem ali no PNAE, né, que é o Programa de Alimentação Escolar, ou a merenda, né, como todo mundo fala. Sim. A gente tem eu falo PNAE, quando eu falo PNAE, vocês sabem que eu estou falando merenda. Né? Exato. Esses hábitos técnicos aí de falar assim.
Mas é importante também a gente conhecer que essa merenda ela vem de um Programa Nacional de Alimentação Escolar que é muito bem estruturado, muito bem amadurecido, que chega em todas as escolas do país, ou pelo menos deveria chegar, né? Com alimentos adequados. E aí, esse programa hoje é o principal programa de segurança alimentar do país, porque ele tem um gigantismo e uma universalidade de chegar em todos os lugares com alimentos adequados e saudáveis. Sim, sim. E a gente tenta também, como sociedade civil, monitorar e acompanhar para que realmente esse programa esteja ofertando alimentação adequada e saudável para todo mundo. Esse é o caminho, né? Ele vem evoluindo muito e isso precisa estar em todos os lugares, né? A gente sabe que hoje isso não é uma realidade, não é toda escola que oferece uma alimentação adequada e saudável. Mas deveria. Pois é, e assim, é um desafio, né, falar de comida saudável para as escolas quando tudo ao redor é ultraprocessado, chamativo, cheio de aditivo, né? Mas o que é exatamente esse produto ultraprocessado, né, que a gente fala? E por que a gente precisa ficar de olho nele na alimentação escolar, para que ele não chegue lá? Olha, é muito importante a gente trazer esse ponto. O alimento ultraprocessado é aquele, eu nem gosto de chamar de alimento ultraprocessado, ele é um produto Produto, ultraprocessado. perfeito. Porque ele passa por um processo de industrialização tão grande, então você tem ali como origem a soja, o milho, né, como o princípio Sim. ali algum alimento, mas aquele alimento ele é tão desconstruído e ele recebe tantos outros aditivos químicos, que a gente chama inclusive de aditivos cosméticos, porque eles dão cheiro, eles dão sabor, É né, verdade. completamente artificiais para poder camuflar que aquilo não é mais um alimento, né, da forma como ele está ali, você não consegue mais associar ele a um alimento, e ele acaba se tornando um produto, né, é um produto que tem gosto e cheiro de comida, e tem ali aditivos também de vitaminas, muitas vezes, para ter um apelo nutricional de alguma forma, mas ele está completamente desconectado do que é uma comida de verdade. E o que é uma comida de verdade, né? É o alimento in natura e minimamente processado, que Sim, é sim. aquele alimento próximo do que vem da natureza. Ele pode estar minimamente processado. Então, eu pegar um arroz, né, e tirar a casca, às vezes eu seco algum alimento para ter uma durabilidade maior, ou um processo de simples pasteurização, sem nenhum aditivo químico. Isso tudo é muito natural e a gente precisa disso para ter a durabilidade dos alimentos. Mas, quando eu pego e faço um ultraprocessado, eu estou camuflando aquele alimento. E aí, qual que é o grande problema disso? Né, o que a gente vem estudando ultimamente e que preocupa demais as pessoas que trabalham com saúde pública. Esse alimento, ele não te nutre de tudo que você Pois precisa é. e ele está sendo associado a muitas doenças. Então, hoje, a gente percebe, por exemplo, que esses aromas artificiais, esses sabores artificiais, acabam viciando a gente em um sabor que não existe. E aí, quando eu vou comer uma comida in natura, parece que ela não tem graça, né? Tem um pouco desse processo. Elas camuflam, o nosso corpo não foi preparado para lidar com aquela dose toda de açúcar ou com aquele hiper sabor. E aí a gente não a gente acaba viciando às vezes. Eu como e não consigo parar de comer, eu boicoto Verdade. alguns mecanismos naturais do meu corpo de perceber o que eu estou comendo, né? E de falar, opa, estou satisfeito. Né? Então, esses alimentos, eles camuflam esses mecanismos. E aí eles estão sendo associados a diversas doenças. E é isso que preocupa muito a gente. E o que acontece na escola, né, João, que você trouxe isso para mim? A criança na escola, primeiro que assim, os nossos estudantes passam pelo menos metade do dia, durante 12 anos, dentro de uma escola. Muitas vezes a principal refeição do dia vai acontecer nessa escola. Tudo na escola educa, tudo que eu apresento para o estudante dentro da escola vai ensinar vai ensinar algo, né? E é uma fase muito determinante alimentar. E para todos os hábitos, não só alimentar, mas o alimentar Sim. também. Então, assim, o que eu expor o meu estudante na escola, eu vou estar induzindo ele a comer isso o resto da vida. Se eu estou expondo ele a um alimento ultraprocessado, a chance dele criar um hábito muito forte e não conseguir se libertar daquele alimento que vai fazer mal para a saúde dele no futuro é muito grande. Então, a escola não pode ofertar um alimento que vai ser prejudicial para a saúde da criança. Pois é. Igual uma série de outros pontos, né? A escola não pode comercializar cigarro, a escola não pode, né, vender coisas que fazem mal para a saúde das crianças, a escola também não pode comercializar um alimento ultraprocessado ali dentro.
E às vezes não é nem só comercializar, às vezes, inclusive, a gente tem ações de marketing de Pois alimentos é, ultraprocessados exato. na escola. E tem também um agravante muito grande, principalmente nas crianças, as crianças estão em formação de discernimento, ela ainda não tem discernimento para fazer suas Uhum. escolhas. Então, eu dizer, por exemplo, ah, não, mas a criança escolhe o que ela quer comer. Ela ainda não tem esse poder de escolha, ela ainda está aprendendo a escolher. E A mais uma criança vez é uma alimentação que é feita para ser vendida, né? É feita para ser bonito, chamativo, crocante. Isso tudo chama atenção, né? Exatamente, ela é, é um produto que trabalha exatamente, tanto o marketing quanto o produto em si, ele vai mexer naquilo que mais te atrai, né? Pois Ele é. vai chegar nesse lugar. E aí, como eu te falei, criança confunde realidade com fantasia. Então, quando ela vê um bichinho, por exemplo, no pacote ali daquele produto, ela realmente acredita que aquele personagem tem a ver com aquele produto. Então, assim, é um grau de crueldade com uma criança a gente Verdade. associar, por exemplo, um personagem infantil com um alimento desse que é prejudicial para a saúde dela, porque aquilo vai fazer ela amar aquele produto, ela vai querer aquele produto. E não é porque ela gosta daquele produto, é porque ela está nesse mundo da fantasia, né? E se eu tiver isso em propagandas, cartazes, embalagens, isso é extremamente cruel com uma criança que ainda não tem capacidade de discernir esse tipo de coisa, né? Então, isso é Uhum. uma luta muito grande nós como IDEC, né, de defesa do consumidor, que é esse grau de abusividade quando eu coloco, por exemplo, um personagem para uma criança. E se eu Pois é. coloco esse alimento dentro da escola, né, e eu exponho essa criança todo santo dia a consumir um alimento que faz mal para a saúde dela, é também algo extremamente cruel e danoso, e que está levando a nossa população para um lugar extremamente preocupante, porque a gente vê cada vez mais hipertensão, diabetes e colesterol e lipidemias, né, colesterolemia e tudo mais, Uhum. em crianças, coisas que a gente não via há um tempo atrás, né, Sim. e aí o que a gente observa, primeiro que assim, em criança e adolescente muito mais, adolescentes infartando, a gente observa também um outro agravante, a adesão ao tratamento de um adolescente, por exemplo, esse tipo de doença, é muito menor do que de um adulto, porque ele ainda não Sim, tem exato. a responsabilidade para lidar com aquilo. Então, assim, a Não, chance desse e- cidadão viver doente uhum. muito, eu falo, não é nem sobre mortalidade, estou falando sobre viver doente. Sim. É viver doente durante a vida toda. Isso é muito cruel, né? Pois é, e é uma saúde que pode custar muito caro, né? E tem levado crianças a você falou, né, uma epidemia, que é uma epidemia de obesidade. 33,5% dos atendimentos do SUS em crianças apresentou que sobrepeso, né, em 2021, somado a mais de 18,6% de risco de sobrepeso. Má alimentação adoece, Georgia. Adoece muito. A alimentação hoje é a principal causa das maiores a principal causa das maiores causas de morte no Brasil, né? Que Então, coisa, né? as doenças que a gente tem maior prevalência hoje nos brasileiros têm como um componente muito forte a má alimentação. E aí você trouxe um ponto importante, né? No começo que você falou, a gente conversou sobre segurança alimentar, então a gente tem o nosso cidadão que não tem acesso a um alimento saudável e ao mesmo tempo a gente tem obesidade e sobrepeso crescendo, e a gente Pois é. chama isso, João, de dupla carga de malnutrição. Então, não é mais sobre eu ter uma criança desnutrida, um adolescente Uhum. desnutrido, é sobre a gente ter esse adolescente obeso, sobrepeso, né? E ao mesmo tempo desnutrido, porque o que ele está se alimentando é um alimento que engorda e não nutre, né? Exato. E essa dupla carga de má nutrição é muito prejudicial para o nosso corpo. Então, eu não tenho o nutriente que eu preciso ao mesmo tempo. Eu estou inflamando o meu corpo com um processo de obesidade e provocando uma série de reações que vão me intoxicar e me Uhum. adoecer. Pois é, e você trouxe uma coisa que é muito importante aqui, Jorge, numa das suas falas, que é, certo, temos uma fundamental importância de uma boa escolha alimentar, mas não passa só por a gente, né? O IDEC, inclusive, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, luta por políticas públicas, né, que possam fornecer essa alimentação saudável para o país. Que políticas são essas, Georgia? Qual a importância de políticas públicas para essa alimentação brasileira? Olha, João, existe um consenso
né, todo mundo que pesquisa, estuda e avalia essa situação, a gente precisa transformar o sistema alimentar. Eu culpabilizar o indivíduo, que a gente fala, dizendo assim, como a história da criança, né? Mas a criança pode escolher, mas a pessoa escolhe o que ela come, essas pessoas estão adoecendo porque elas estão fazendo essa escolha. A gente começa a observar que não é muito sobre escolha. Pois é. A gente começa a observar que as pessoas estão inseridas em um ambiente obesogênico. Ou seja, eu tenho uma estrutura. A hora que eu estou pensando no estudante, né? Eu vou trazer alguns dados aqui para você, por exemplo, da PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que a gente observa que, por exemplo, o que é mais ofertado, as escolas públicas do Brasil, por exemplo, apesar de ter o PNAE, que é esse programa maravilhoso que protege, né? Sim. Ela também tem comércio de alimentos. E os pontos alternativos de venda de alimentos, nem sempre a cantina, mas esses espaços são pontos de venda de alimentos. Tem várias formas de comercializar alimentos dentro da escola. O que esses pontos mais comercializam, né? O primeiro produto mais comercializado nesses pontos alternativos de venda é refrigerante. Depois salgado industrializado e depois salgado frito. Por que eu estou te trazendo esse dado? Quer dizer, se é isso que meu estudante tem acesso, como é que eu vou dizer que é uma escolha, né? Se é isso que ele está exposto. E outros aspectos até mais complexos que a gente também tem, que a gente trabalha fortemente. O preço dos alimentos. Sim, se eu tiver perfeito. Um refrigerante custando muito mais barato do que uma fruta, a opção vai ser o refrigerante. Então, eu preciso do preço de alimento que favoreça o consumo de alimentos saudáveis. Isso é possível por meio, por exemplo, de uma reforma tributária que favoreça alimentos saudáveis e aumente a carga de imposto dos alimentos ultraprocessados. Isso é possível, a gente tem outros países como a Colômbia que já fez isso, por exemplo, e que a gente precisa repetir isso no país, né? Um outro ponto que o DEC também entende como estrutura desse ambiente que precisa ser transformado, a rotulagem de alimentos. Então, a gente conseguiu, né, aprovar aí uma nova norma de rotulagem, que ainda não é exatamente o que a gente queria, foi uma grande disputa, né, de política aí para conseguir aprovar o que foi aprovado, mas minimamente você ter um alerta, né, para a pessoa saber o que está ali, né, mas além disso, além desse alerta, a gente precisa de uma rotulagem clara, a gente precisa ter cuidado com o tipo de apelo de marketing que esse rótulo vai trazer. Não dá para enganar o consumidor, né? A gente precisa falar na real que tem ali. Se eu quero falar que é uma escolha, eu preciso dar a informação correta para a pessoa fazer a escolha dela. Exatamente. Então, e aí o outro componente é a escola, né? Essa escola que tenha um ambiente alimentar que vai propiciar boas escolhas. A gente observa isso muito claramente quando a gente, principalmente com criança e adolescente, quando você começa a expor a criança a alimentos saudáveis, ela começa a fazer escolhas saudáveis. Não é do dia para a noite, é uma transição dura. A gente tem, foi publicada agora em 2020 a resolução 6 do PNAE, que é uma resolução que limita a quantidade de ultraprocessados e aumenta a oferta de alimentos in natura, e ela retira, por exemplo, o açúcar das crianças até 3 anos, que é uma das recomendações do guia para menores de 2 anos. Olha só. E implementar essa resolução está sendo muito desafiador na escola, porque a criança está acostumada com açúcar. Você tirar o açúcar para ela, aquele alimento perde a graça, né? E a gente observa na escola que aquele é o espaço para essa transição acontecer, porque no começo, não tem mais o biscoitinho ultraprocessado, agora vai ter tapioca de manhã, por exemplo. No primeiro momento, a criança, né, vai não negar. Quero. Vai negar, porque a gente fala que a criança tem um comportamento de neofobia. Tudo que é novo para ela, ela estranha, ela rejeita. Ela precisa se familiarizar. A partir do momento que ela viu aquele alimento hoje, viu depois, viu amanhã de novo, e viu de novo, ela começa a se familiarizar. E conforme ela vai se familiarizando com aquele alimento, ela começa a ter um sentido de pertencimento e começa a comer. E é social então, também, né? Então um amigo tá comendo ali, né? A amiguinha tá comendo e daqui a pouco, bom, normal, né? Perfeito, isso mesmo. Fora o efeito social de ver todo mundo comendo, né? Isso para todas as faixas etárias, né? A gente tem esse comportamento como ser humano mesmo. Sim. Então é muito, por isso que eu falo que a escola é preciosa para fazer essa transição. É o espaço onde a gente vai conseguir tirar
a criança daquele hábito inadequado e fazer essa transformação. Mas é um desafio muito grande porque elas estão extremamente expostas a esses ultraprocessados e que o paladar completamente camuflado. E aí vem outras ferramentas que eu gosto muito dentro da escola e que acho que tem muito a ver também com o que vocês abordam, que é as hortas escolares, né? Que é um caminho mágico. É um caminho mágico para fazer essa conexão, porque como eu te falei, né, essas crianças estão desconectadas da comida de verdade. E elas estão acostumadas, é o que é familiar para elas, muitas vezes. O alimento simplesmente chega, né? Você não sabe o processo do alimento ter chegado a você. Não, parece que é um pacote que brotou ali na minha frente, né, daquele jeito. Sim. E é exatamente isso. Quando a criança vê o processo, o caminho de um alimento, né, aquela semente ser plantada, ela brotar, ela crescer, ela transformar em algo que vai nutrir meu corpo, aquilo é uma ferramenta mágica, porque a criança quer experimentar, porque ela já tem uma conexão com aquela comida, e quando ela experimenta, faz todo sentido para ela comer aquele alimento. Então, a horta, assim, é poderosíssima, assim como quando a gente, né, vai tratar de faixas etárias maiores, como os adolescentes, a gente dialogar sobre sistema alimentar, que é como você falou, qual que é esse processo, né? Então, essa minha escolha não é só sobre a minha saúde, né? Eu vou comer esse salgadinho aqui e vou passar mal, e muitas vezes o adolescente fala, eu não estou preocupado com isso, né? E aí que se você explica, mas espera aí, você consegue entender qual que é o efeito da produção desse salgadinho para o meio ambiente, por exemplo? Que é um produto que fomenta a monocultura, que é um produto que destrói, desmata terras, é um produto que tem um cultivo cheio de agrotóxico para poder dar conta dessa demanda, que está totalmente desconstruído, cheio de aditivos químicos, que vai gerar muitos resíduos desnecessários para o nosso planeta, que a gente não vai dar conta de eliminar. Então, quando você explica todo esse processo, esse caminho desse alimento ultraprocessado, que não está em harmonia com o nosso meio ambiente, aí começa a fazer sentido, né? Fala, opa, peraí, talvez seja melhor eu consumir água mesmo ao invés de refrigerante, né? Não só para mim, mas para todo o planeta, assim. Então, esse caminho costuma fazer uma conexão boa das pessoas com a comida, quando a gente entende o processo e o sistema alimentar. Alimentação é coisa séria, e assim como nossa educação escolar é importante, a alimentação também precisa ser. Agora a gente faz uma pausa, tá? Mas fica aí que o nosso programa volta já. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Agrotóxico é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. E ver minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico para mim é morte. É um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Geórgia Russo. Hoje, nosso assunto é pela alimentação escolar. Olha, a alimentação de qualidade é direito, você até falou isso no primeiro bloco, né, Geórgia? Depois de anos de desmontes na alimentação, nos planos escolares de alimentação, o PENAI segue em risco. Com projetos de lei que tentam furar um dos principais programas de alimentação escolar que temos. Geórgia, você podia falar um pouco sobre esse projeto de lei, né, o PL 3292/2020, e o que ele significa para a alimentação escolar?
Pois é, João, esse programa tem uma lei extremamente robusta, que está toda desenhada para a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, eu convido todo mundo a conhecer a lei do PNAE, Sim. a 11947, que tem todas as diretrizes ali, e a gente, como cidadão, também precisa exigir que essa lei seja cumprida, né? Aproveito também e faço um convite aqui. Nós temos uma coalizão da sociedade civil, que é o OAE, Observatório da Alimentação Escolar. Olha aí. Que a gente acolhe denúncias, é um espaço para a gente dialogar com toda a comunidade escolar e fazer com que existam caminhos para a gente denunciar e garantir que esse PNAE siga as diretrizes da Lei 11947. Até porque se a alimentação é direito, né? Então temos que exigir esse direito, né? E exercer esse direito. Exatamente, a alimentação escolar também é um direito de todo cidadão brasileiro. A gente precisa estar de olho e exigir que ela atenda a todas as diretrizes do PNAE, né? Até porque ele é muito estruturado, tem recurso público envolvido nisso e é um direito de todo cidadão. E aí, o que acontece? A gente sofre ameaças sempre contra, não contra, né, mas a gente está sempre sofrendo algum tipo de ataque para transformar as diretrizes da Lei 11947. Principalmente porque o PNAE é um programa que mobiliza um volume de alimentos muito grande. Sim. Ele transforma os sistemas alimentares, porque é um volume de comida enorme. Para você ter uma ideia, por exemplo, só o estado de São Paulo produz 3 milhões de refeições por dia. Isso o nosso volume de alimentos é mais do que o McDonald's na América Latina. Então, assim, é muito alimento que o PNAE acaba comprando e distribuindo, né, para a população. Ou seja, isso vira um grande nicho de mercado e os produtores, às vezes, crescem sim os olhos e querem colocar seus produtos no PNAE. E aí a gente tem alguns PLs, como esse que você citou, que tentam forçar que algum alimento esteja dentro do programa de alimentação escolar. Exigir que o leite fluido esteja na alimentação escolar, exigir que a carne suína esteja na alimentação escolar. O leite fluido, a carne suína, ela pode estar na alimentação escolar. Só que ela não pode estar mudando uma lei que dá soberania para a localidade e para o território. Porque, assim, uma coisa eu estar ofertando carne suína numa região que faz sentido, que as pessoas comem a carne suína, que é o hábito das pessoas. Outra coisa é levar a carne suína para uma região que está completamente desconectada desse alimento. Levar porco para um lugar que tem peixes, por exemplo. Exatamente. Eu trazer, às vezes, um cuscuz nordestino para o interior de São Paulo, né? Sim. Então, assim, não faz sentido da cultura alimentar. Então, por isso que a diretriz do PNAE, primeiro, ela estabelece que quem vai definir o que vai estar nesse cardápio é o nutricionista, porque é o profissional que tem a formação para isso. Perfeito. É o profissional que vai olhar tanto para o aspecto biológico, né, da necessidade de nutrientes. Então, aquela população precisa de leite, precisa dessa carne, quanto que precisa, e não só para o aspecto nutricional, mas também para o aspecto cultural, né? Se esse alimento está atendendo a cultura da região, tá? Como eu falei no começo, nutrindo esse estudante dos outros aspectos do alimento, que é a cultura alimentar. Então, isso não pode estar numa lei para favorecer um mercado que quer vender algum produto para o PNAE. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, é essa a nossa luta hoje dentro do Senado, para que a gente não tenha alteração da Lei 11.947 de 2009, que é uma lei já muito robusta e desenhada e que não precisa nichar e obrigar a ter algum tipo de alimento dentro do PNAE. E causar riscos para essa soberania, né? Isso que é importante. Então, já puxando a partir disso, né, Georgia, o que fazer para a garantia não só do PNAE, mas também da soberania alimentar, segurança alimentar nas escolas e por ainda mais políticas públicas de alimentação escolar de qualidade? É isso, como a gente tinha falado, transformar esse ambiente é só com política pública, né? A gente precisa educar para o comer, a gente precisa falar sobre esse assunto, conscientizar a população, mas a gente precisa transformar o ambiente. A gente só vai transformar o ambiente com política pública consistente, embasada em ciência, né? Para a gente conseguir trilhar esse caminho. Hoje a gente atua
pensando em ambiente alimentar das escolas, primeira coisa, fortalecer o PNAE, né, e garantir que esse PNAE aconteça da forma como ele está estabelecido em todas as escolas brasileiras. Então, essa é uma grande luta que todo brasileiro, todo cidadão precisa caminhar, e a gente tem aí o OAE, é a nossa ferramenta, mas a gente sabe que existem vários mecanismos de exigibilidade, né, para também trilhar esse caminho, mas convido vocês a conhecer o OAE. E um outro aspecto que o IDEC tem trabalhado muito fortemente é os outros componentes além do PNAE, porque a gente sabe que hoje dentro da escola, como eu falei para você, além do PNAE, que protege a criança, conforme essa criança vai ficando mais velha, a adesão ao PNAE diminui e ela começa a comprar alimento dentro da escola ou levar de casa. E é nesse momento que a gente tem um ambiente na escola que não propicia boas escolhas alimentares. Exatamente. Então, e aí a gente tem atuado muito fortemente para que todos os locais olhem para isso, né? O que está sendo comercializado nas minhas escolas hoje, o que eu estou expondo o meu estudante durante 12 anos, né, da vida dele. E o que eu estou ofertando para esse estudante? E aí também para o estudante universitário, né? O que você tem de acesso quando você quer fazer um lanche no intervalo da sua aula? Né? Você tem acesso a um alimento adequado e saudável a um preço bom, né? Que vai valer a pena? Geralmente não. Então o IDEC tem atuado para que isso seja regulamentado para o Estado. A gente observa que, assim, quando a gente tem uma regulamentação, tanto o diretor da escola, ele fala assim, poxa, agora eu posso proibir, né? Eu posso orientar, eu posso colocar alguns limites aqui na escola, porque tem uma lei que está me apoiando a fazer isso. Os pais, os familiares, eles também falam, poxa, agora eu posso falar para o meu filho, não vou mandar refrigerante porque a escola não pode. Isso, exatamente. Então, é um pouco disso. E, ao mesmo tempo, você ter ali a oferta de um alimento. Então, a gente fala sobre proibir, né, não deixar o ultraprocessado entrar dentro da escola. A gente fala sobre você ter a oferta de um alimento adequado e com preço bom. E saber o porquê também, né, Georgia? Por que eu não posso, por que eu não devo comer isso, né? Olha, são 4 aspectos, Lucas. A gente fala sobre a proibição, a oferta, a educação alimentar e nutricional, que é essa construção da consciência crítica, e isso é um ponto muito importante. Sim. E também o controle social e o envolvimento da comunidade, porque todo mundo precisa olhar para isso e acompanhar, né, e ver o que está acontecendo. Então, as escolas precisam, a gente sugere, por exemplo, né, que o conselho de escola tenha uma comissão de alimentação. Vamos olhar para como que está a alimentação aqui na minha escola. Como é que eu consigo ofertar um alimento adequado e saudável? Então, às vezes eu tenho uma mãe que pode produzir um pão caseiro, eu tenho uma outra mãe que pode fazer uma tapioca, eu tenho eu estou aqui falando mãe, né, mas assim, a gente sabe que a gente pode ter mães, pais, né, qualquer familiar ali que consiga trazer, eu consigo levar um coco fresco, e aí você vai construindo, né, formas de, alguma família pode fazer marmita, olha, eu consigo ofertar marmita para as crianças na hora do intervalo, na hora né, se for ficar no integral e tal. Então, assim, as comunidades precisam mergulhar no seu universo e ver como é que a gente vai dar acesso a um alimento saudável para a nossa escola. Então, esse controle social é importante. E essa questão da consciência crítica é um caminho mais longo, né? Então, a lei, ela consegue proteger, tá aqui, né? Tá protegido. Mas esse caminho precisa ser construído com consciência crítica para também esse estudante, essa comunidade, levar isso para outros espaços. Exato. Porque não é só na escola, né? E esse é o papel da escola. Eu aprendo ali e eu levo para outros espaços. Então, assim, não adianta, eu não vou tomar refrigerante na escola porque não pode. Mas chegando em casa... eu vou passar... Exatamente, então não faz sentido, por isso que essa educação alimentar precisa estar muito fortemente atrelada a esse tipo de política pública. Perfeito. Então, o PL modelo do IDEC, inclusive, que está tramitando no Recife agora, um PL inspirado nesse desenho, que alguns especialistas de várias organizações que trabalham com a gente construiu esse PL modelo, ele tem esses 4 pilares, né? Educação alimentar e nutricional, proibição de ultraprocessado, oferta de alimento saudável e controle social e o acompanhamento da comunidade.
Maravilha. Como nossa conversa está chegando ao fim, Georgia, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. E olha, Georgia, depois de tanto papo de alimentação, alimentação nas escolas, alimentação que a gente leva para a vida, eu te pergunto, tem como garantir um futuro alimentar de qualidade, com saúde, para a escola e pós-escola? Mete o bico. Tem, João. Tem, porque a nossa cultura alimentar é riquíssima. A gente tem essa grande vantagem de não precisar mudar a nossa cultura para ela ser saudável. Então, a base da nossa alimentação, se a gente resgatar o que alimenta o brasileiro, se a gente garantir que as pessoas tenham acesso à comida brasileira, à nossa comida de verdade, à nossa comida, à nossa cultura, a gente vai estar garantindo um futuro saudável para a nossa população. Então, é uma questão de preservar o que a gente tem, é uma questão de desenvolver essa consciência crítica e valorização do nosso alimento, do que a gente tem hoje no Brasil, do que a gente aprendeu a comer com os nossos avós, com as nossas famílias, e não se perder, né, nesse marketing todo de alimentos que tenta impor para a gente produtos que não fazem bem para a nossa saúde e que não tem nada a ver com a nossa cultura alimentar e com o nosso senso de pertencimento. Então dá sim, é só a gente ter políticas públicas que vão apoiar a população a ter acesso a esses alimentos e preservar a nossa cultura alimentar. E vamos à luta. É isso, Georgia. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo da entrevista, tão rico em alimentação, está acabando. Tem alguma mensagem que você quer deixar para quem está nos ouvindo? Alguma consideração final? Eu quero convidar todo cidadão que está ouvindo a gente a compreender as políticas de alimentação que estão no seu entorno, né? A ser curioso, de tentar entender, olhar o rótulo, de onde está vindo essa comida, como que ela é produzida, né? Será que é comida? Será que é comida? Né? Tá me nutrindo do quê? Né? O que eu tô pondo para dentro de mim? E quando eu faço essa escolha, o que eu tô alimentando no meu planeta? Né? Eu tô alimentando, que sistema eu tô alimentando com a minha escolha alimentar? É esse convite que eu faço para todo mundo. Muito obrigado, viu, Georgia? É isso. Gente, hoje conversamos com Georgia Russo. Ela é mestre em intervenções e políticas públicas e nutricionista pela Faculdade de Saúde Pública USP. É consultora técnica do IDEC na agenda de Escolas Saudáveis e Sustentáveis. IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ela é presidente também da Comissão Gestora da Lei de Orgânicos na Alimentação Escolar de São Paulo. Estamos chegando ao fim de mais um Cantos do Sabiá. Mas sabe o que não acaba? O trabalho do Centro Sabiá. Vem fazer parte dessa organização. Transforme vidas no campo e na cidade. Vire um doador, vire uma doadora. É muito fácil e transforma vidas, viu? Basta acessar centrosabiá.colabore.org e fazer a sua doação. E aí, vem com a gente? centrosabiá.colabore.org. Faça a sua doação. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.